Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui e trazendo agora, uma questão aqui sobre radiciação. Na verdade, não uma questão, mas aqui da matemática básica, uma explicação do que são as raízes, do que são radicais, tá? Então, bora lá. Radiciação, pessoal. Então, o que se trata de uma radiciação ou uma raiz, né? Então, normalmente se envolve, envolvido uma operação matemática, que ela é a operação inversa, das potências, tá? Então, é importante que a gente considere isso, tá? E o que significa cada um, dos elementos que nós temos em uma raiz, né? Então, basicamente, nós temos a representação então do radical, indicando para nós a radiciação, a operação de radiciação, um índice, que indica, qual é a raiz que nós estamos calculando. Perdão, lembrando que quando nós temos não sendo apresentado esse valor, ele representa um índice 2, que representa para nós a raiz quadrada, tá? A letra A, esse valor que está dentro do radical, representando então o radicando, tá? E o valor de B, que é o valor da igualdade, que representa para nós a raiz, Mas o que nós procuramos, o que nós estamos calculando quando a gente calcula uma raiz, quando a gente está fazendo essa operação de radiciação, tá? Basicamente, a gente está procurando qual o número, qual o valor B, tá? Que elevado a esse índice, ou seja, qual o valor multiplicado por ele mesmo, algumas vezes, tá? Vai gerar o nosso radicando, tá? O nosso valor de A, desde que ele exista no conjunto dos números reais, Temos ali outros casos, outros conjuntos, conjunto de números complexos, mas não vem ao caso nesse momento, tá? Então a gente está falando do conjunto dos números reais. Bom, o que isso indica, Indica que ao calcular uma raiz, fazer o cálculo do radical, da radiciação, a gente está procurando qual é esse valor B que elevado a esse índice gera o valor de A. Tá? Ou seja, quanto que eu tenho que elevar um dado número que eu não conheço, tá? Para que ele gere o valor de A, tá? Então é isso que nós procuramos quando a gente calcula uma raiz. Então vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Tenho aqui 4 exemplos para a gente trabalhar, tá? Então vamos aqui rapidamente. Por exemplo, raiz cúbica de 8, Ou seja, o índice é 3 e o nosso radicando é 8. Tá? Então, o que eu desejo procurar? Eu procuro, neste caso, o número que é elevado a 3, ele gera 8, caso ele exista. Tá? Qual é uma forma de a gente fazer esse processo? É através da fatoração, tá? E a fatoração pelos fatores primos. Tá? Então, o nosso primeiro fator primo positivo, é o número 2. Então, a gente vai tomar aqui a fatoração. Então, 8, tá? Eu vou fatorá-lo por 2. Tá? Então, 8 dividido por 2 são 4. Tá? Por 2, ele é 2. E por 2, nós chegamos em 1. Tá? O que isso quer dizer? Que os fatores que formam o número 8 é o número 2 3 vezes. Isso indica para nós que se eu tomar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu vou ter como resultado o número 8. Tá? Então eu posso estar representando aqui 2 vezes 2 vezes 2 como 2 elevado ao cubo. Então note, que pensando no que eu falei agora há pouco, sobre a questão de qual número elevado ao índice dá o valor de A, note que o nosso índice é 3, eu tenho aqui um expoente 3. Então o número que elevado a 3 gera 8 é o 2. Nós temos aqui a nossa raiz cúbica de 8. Tá? Uma outra forma que normalmente é utilizada, é essa representação aqui, a raiz cúbica, de 2 elevado ao cubo. Daí falam para nós cancelarmos,
Por que que tem esse cancelamento da raiz com o cubo? Porque eles são operações inversas, né? E na matemática, toda vez que eu associo uma operação com a sua inversa, representa o cancelamento da operação. Vamos pensar comigo aqui, né? Se eu pego, por exemplo, 2 vezes 3 e depois eu divido por 2, tá? Então, lá, eu multiplico o 3 por 2 e divido ele por 2, pessoal. 2 vezes 3, 6. Dividido por 2, 3. Ou seja, a multiplicação foi anulada ou cancelada pelo processo da divisão. Tá? Isso se vale para qualquer outra operação matemática. Por exemplo, 3 mais 2 menos 2. Né? Então, note, eu estou somando 2 e depois retirando 2. Né? Então, a soma com 2 e a subtração com 2 são operações inversas. Né? Então, elas se cancelam. Certo? Então, essa é uma ideia, uma forma da gente pensar para resolver e entender por que que corta, né? Esse corte, então, se dá esse cancelamento da operação, tá? Vamos fazer mais um. Então, raiz quinta de 32. Então, o que que nós estamos procurando aqui? Qual é o número que elevado à quinta dá 32, se ele existir, tá? Lembrando que pode existir números que não são inteiros, tá, gente? A gente está trabalhando no âmbito dos números reais, tá? Então, a gente vai seguir o mesmo procedimento. Vou usar aqui a fatoração. Então, 32, né, ele é um número par, isso quer dizer que a gente pode simplificá-lo por 2. Tá? Então, por 2 nós teremos 16, por 2 nós teremos 8, por 2 nós teremos então 4, mais uma vez por 2 nós teremos 2 e por 2 nós teremos 1. Isso indica que o 32 ele tem 5 fatores e os 5 fatores são exatamente o valor 2, né? Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai gerar para nós o 32. Tá? Então quer dizer que 32 ele é a mesma coisa, tá? Ele é igual a 2 elevado à quinta, né? Que é igual aos 32 que nós tínhamos inicialmente. Ou seja, qual é o valor, qual é o número que elevado à quinta potência ele vai gerar para nós o valor de 32? É o 2, assim como no primeiro caso. Tá? Então 2 elevado à quinta dá 32, por isso que a raiz quinta de 32 ela é 2. Perfeito? Tá? Vamos dar uma olhadinha agora no nosso próximo, que é a raiz quarta de índice 4 de 81. Não vou apagar não, vou deixar aqui. Tá? Deixar aqui estava o valor 8. Tá? Vou deixar aqui separadinho. Nosso primeiro, o nosso segundo. Vou fazer o terceiro para cá. Vou fazer o terceiro aqui. Tá? Então, o que nós temos? Nós temos 81. Né? Então, qual é o número que elevado à quarta gera 81? Tá? Então, primeiramente, 81 é um número ímpar, ou seja, ele já não dá para ser dividido por 2. Tá? Mas a gente pode pensar em outro fator primo, por exemplo, 3. Tá? Como que eu posso verificar se ele é divisível por 3? Né? Se eu somar esses dois valores, ó, 8 mais 1 dá 9, e 9 é múltiplo de 3. Então, uma característica dos números que são divisíveis por 3 é que a soma dos seus algarismos também é. Tá? 144, se eu pegar 1 mais 4 dá 9, então 144 ele é divisível por 3. Tá? Então, 81 dividido por 3, a gente vai ter 27, né? Isso quer dizer que 27 vezes 3 é 81. Se eu pego e divido por 3, 27 por 3 são 9, tá? Então 9 vezes 3 são 27. Se eu pego 9 e divido por 3, a gente vai ter 3. Tá? E 3 dividido por 3 vai gerar 1. Tá? Isso quer dizer que o 81 ele é composto por 4 fatores e os 4 fatores são o número 3. Tá? Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é a mesma representação que 3 elevado à quarta. Perfeito? Ou seja, qual número que elevado à quarta dá 81? É o 3. Então nós temos aqui a nossa raiz quarta de 81.
Tá? E agora, por último, eu deixei um exemplo, né, no qual eu vou resolver ele aqui com vocês, mas a explicação melhor dele vai estar nas propriedades dos radicais, que é o vídeo que nós vamos ter posterior a este. Tá? Então vamos aqui fazer esse, tá? Que é a raiz quadrada de 125, né? Então, quando ela não tem o índice aqui, ela tem o índice é 2, tá? Muito bem, vamos fazer ela aqui em verde. A gente está trabalhando com 125. 125, ele é final 5, né? E números com finais em 5 e 0, tá, pessoal? Eles são múltiplos do próprio 5. Tá? Só lembrar da tabuada do 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ou seja, todos os números terminados em 0 e 5 são múltiplos de 5. Então, dividindo ele por 5, 125 por 5, nós vamos ter 25. Tá? 25 vezes 5, 125. 25 por 5, nós teremos 5. E 5 por 5 nós temos 1. Note que o 125 ele é formado, tá? Ele é formado então por 3 fatores. O 5, 5, 5. Ou seja, nós temos que ele é 5 elevado ao cubo, tá? Mas eu estou procurando um número que é elevado ao quadrado, né? Então é índice 2, não índice 3. O que eu vou fazer agora, né? Pessoal, aqui vem uma relação interessante, né? Nós temos aqui, ó, que 5 vezes 5, ele é 5 ao quadrado, né? Vezes o número 5, que vai gerar o 5 ao cubo. Então eu vou usar essa estratégia. O nosso índice aqui, nosso expoente deu maior, então eu vou separar em índices menores. Ou seja, essa nossa raiz, ela pode ser descrita da seguinte forma, tá? Ao invés de eu colocar 5 ao cubo, eu vou colocar 5 ao quadrado vezes 5. Tá? Aqui vem uma propriedade das raízes. Tá? Você tem aqui uma multiplicação. Tá? Essa multiplicação, né, dentro aqui do nosso radical, ou seja, o nosso radicando, ele pode ser separado em duas raízes, ou seja, a raiz ou o radicando, né, de um produto é igual ao produto dos radicandos, ou seja, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5. Tá? Raiz quadrada de 5 não é um valor inteiro, né? Ela é um número irracional. Tá? Então a gente não vai conseguir achar ele com uma precisão numérica muito grande. Tá? Mas raiz quadrada de 5 ao quadrado é raiz quadrada de 25, né? Que é 5. Então nós temos aqui 5 vezes a raiz quadrada de 5. Tá? Mas no próximo vídeo eu vou estar falando sobre as propriedades da radiciação, na qual a gente vai ver essas propriedades e fazer mais exercícios, né, relacionando, né, essa questão de separação, né, o radical de um produto, né, essa separação nos produtos dos radicais. Tá? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like. Caso você queira continuar tendo acesso a conteúdo como esse, se inscreve no nosso canal. Grande abraço, fui!